Fala galera do Café com One Piece, aqui quem fala é o PR. Vamos para mais um jogo narrado aqui. Recadinho antes de começar: se você ainda não é apoiador ou membro do canal, fica de olho aí que tá valendo nesse mês um ST21. E se você quiser um playmatch exclusivo nosso aqui, dá uma olhada aí no link da descrição que tá acabando. Acho que só tem mais 5 ou 6 unidades, então dá uma olhada aí no link para pegar esses últimos playmats que tem aí e vamos pro game. Estamos aqui na Barão Geek House, já sabe também, né? Café com PC, lá 5% de desconto pra vocês e vamos pro game, né? Quem vai estar jogando aqui do nosso lado esquerdo vai ser o Felipe, do nosso lado direito vai ser Igor Shinji aqui jogando de Smoker e ST21 aqui na tela. Vamos ver esse deck aqui jogando, né? A habilidade dos líderes, para vocês que não conhecem, Smoker ali no final do turno dele, se tiver um personagem no final do turno não, durante o turno no Active Main, né, você pode usar, se tiver um personagem com 7.000 de poder ou mais, você pode desvirar 2 dons e usar ele para atacar, alguma coisa assim, e personagens de Navy ou Punk Hazard ganham mais 1000 de power ali. Já o ST21 com um dom legado nele, você pode mover 2 dons Rested para um dos seus personagens ali, né, e utilizar esse dom para atacar. É um deck bem agressivo aqui, né. No primeiro turno aqui vem uma Baby 5 do lado do Shinji aqui, fez uma busca. Do lado do Felipe ele só desceu uma Namizinha que pode manipular um Dom Rested, ele ligar algum dos seus personagens, que já comba com a habilidade do líder, né? Que você pode mover esse Dom usado já pro seu líder, mover 2 Dons já usados para outro personagem, então bem interessante essa Namizinha aí. Felipe vai gastar 2 Dom aqui, provavelmente já vem com Sanji Rush. Ele pode bater 6 na vida, né? Só que também é perigoso deixar aquela Baby 5 ali, né, em campo, né? Porque o Shinji pode ganhar muito valor disso aí, né? Vamos lá. Já usa um Decay Counter aqui, o Shinji não vai tomar danos fácil aqui, né? Vai usar a habilidade do seu líder para mover 2 dons ali, vem mais 6 vidas, né? 2 hits de 6 logo no começo, né? Muito forte aqui o início do Felipe, né? Já mostrando como é agressivo esse deck, né? Bem complicado jogar contra ele, né? Porque se você não conseguir segurar essa agressividade aí, pode complicar para você, né? Vai vir 5 em 4. O Felipe deixa embora esse Sanji, já fez o trabalho dele, né? Já atacou. Entra ali em campo um Tony Chopper, né? Que no turno do oponente ele ganha mais 2.000 de poder. Por ser Punk Hazard, ganha mais 1.000 de poder do Smoker, né? Então vira um blocker 7.000 de power, né? Então é muito forte você no turno 4 vir com esse blocker aí, porque você consegue se livrar muito bem dos ataques, né? Então o Shinji provavelmente me ligou pra vir com alguns blockers, porque ele precisa desses blockers aí em campo pra segurar os ataques aí desse deck do ST21, que é muito agressivo, né? Então, blocker de 7.000, você tá bloqueando, você tá gastando muito menos counter do que você usaria normalmente, né? A mão do Felipe aqui já tem um Zoro aqui, que já pode vir batendo 7 se quiser, né? Ele pode bater 6, mover 2 dons e bater 7. Então, ele pode vir mais um dano de 6 e 7. De novo, se ele gastar... Se ele bater 6 e 7, um blocker vai ser free. Então, ó, ele já pode bater 7 7, né? Porque tem a Nami, né? Vai mover ali 2 dons. Pode bater 7 7, né? Melhor ainda, né? Então, o Felipe já vem batendo 7 na vida do Shinji, que desce pra 2 vidas somente. O Felipe ainda tá com 5 vidas ali. Vai mover mais 2 dons ali, vai vir 7 na vida. O Shinji provavelmente vai usar ali um K-Counter pra segurar seu blocker em campo, porque ele precisa manter suas vidas e manter os seus blockers, né? E vai agora para 6 dons, né? Então já começa a ficar mais interessante pra ele, que ele já tem algumas possibilidades de play ali, né? Então já vem uma Carrot, que no on-play dela vai travar ali aquele Zoro deitado. Pode ligar um dom na Carrot pra voltar 2 dom ativo, né? Com a habilidade da Carrot, com a habilidade do Smoker. Vai usar um donzinho pra usar sua Baby 5, buscar recursos no seu deck. Provavelmente ele tá usando alguma coisa ali de Doflamingo, né? Ali já apareceu até o próprio Doflamingo ali, né? Vai ter que pega uma Monet, que é do Don't Shout Pirate, né? Então vai pra mão ali do Shinji, que basicamente essa Monet, quando você vira ela, você pode ligar 2 on Wrestling em qualquer outro personagem. Vai vir 6 na vida. E passa o turno aqui para o Felipe, né? Que aquele Zoro vai ficar travado, então um ataque que ele vai ter menos ali, e aquele Zoro travado, não voltando ativo, né? Não vai conseguir usar a habilidade daquele Zoro, né? Quando ele morre, entraria um outro personagem chapéu de palha ali em campo, né? Então, a gente vê ali que o Felipe tá usando o Apo ali no deck, tem algumas coisas, só que agora ele tá sem play, né? Não veio nada ali pra jogar
Tem um drop 4 ali que eu não consegui ver o que é. Na mão dele. Vamos ver o que o Felipe vai fazer aqui nesse turno, né? E se o Shinji consegue manter essas duas vidas dele aí, né? Ele tem que manter pelo menos essas duas vidas aí que já entrou no momento crítico ali pra ele, né? O drop 4 é um próprio Sanji, né? Um blocker. Então ele pode descer um blocker também se quiser pra dar uma segurada no jogo. E bater somente com o líder. Poderia limpar aquela Baby 5 lá batendo com a Nami mesmo. Acho que não teria problema bater com a Nami. Fazer o Shinji gastar depois um ataque naquela Namizinha. Tudo bem que aquela Nami ajuda muito o desenvolvimento do jogo. Ajuda. Porém deixar aquela Baby 5 também ajuda muito o Shinji buscar o que ele precisa, né? Vem aqui uma Nami em campo. Que essa Nami pode mover dons também, né? A habilidade dela é basicamente isso. Ela move 2 dons já pra outro personagem, né? Eu só conferir aqui pra vocês se é isso mesmo que essa Nami faz. Essas cartas são bem novas. Essa Nami no Active Main você pode dar 2 Rested Dawn, né, pra outro chapéu de palha. Pro líder, inclusive. Então ela praticamente gasta 3 e entra de graça ali, né? Porque você pode mover depois pro seu líder. E o seu líder você pode pegar mais 2 on-rested e mover pra outro lugar, né? Só que ela é um ataque de 1000 ali, né? Ela serve muito bem pra mover dons, porém vem outra Nami em campo. Então, basicamente, o Felipe aqui pode mover tudo pro líder, bater 9, né? Vai mover um com a habilidade da outra Nami, né? Vai ligar 7 ali, né? Já tá indo pra 7. Agora acho que provavelmente vai usar a habilidade das duas Nami. Vai bater 9 na vida, talvez. 9 vida. O Shinji usa aquele blocker de 7000. Gasta um 2k mais 1k, né? Subindo ali pra 10. Vai mover mais 2 dons pra aquela outra Namizinha. E agora sim vai limpar a Baby 5, né? Do Shinji, que é perigoso aquela Baby 5 ficar em campo ali, né? Então o Shinji tá usando seu blocker ali pra não usar tanto counter na mão, né? Por isso que é muito bom manter o Sanji ali na mesa, né? Agora pra 8 dons, a jogada perfeita na curva seria o Kid, né? Que é muito forte o Kid no deck do Smoker, né? A gente sabe que esse deck praticamente é o deck que consegue jogar melhor com o Kid, né? Mas ele vai vir com 7 ali vida travando o Zoro. O Felipe toma, tá com poucas cartas na mão, né? Então tá tomando bastante dano, desceu pra 2 vidas agora. Vai vir mais um blocker em campo. Pra 4 dons. Vai usar a habilidade do seu líder, né? Porque tem um personagem de 7000 que ele ligou um dom ali na sua Carrot que subiu pra 7. Tem agora mais 5 dons disponíveis pra descer alguma coisa ou pra ir pra vida, né? Vai vir ali mais 8 na vida. Agora não sei se tem counter o suficiente. Vai ter que descer pra 2 vidas, ainda tá tranquilo. Pode tomar esse dano sem problema. O Felipe não precisa ainda counterar isso. Toma, desce pra 2 vidas. Não entrega nada. Passa o turno aqui. Seria interessante, em vez de ter desenvolvido aquelas duas, né? Ter desenvolvido um blocker ali, né? No anterior. Um blocker de 6000 ali, pelo menos, né? Que ficaria mais fácil ali pra segurar esses ataques de 7. Aí gastaria menos counter, né? Porque você mantém um blocker e um blocker de 6000 ali, né? Que pro lado do Felipe é um blocker de 6000. Pro lado do Shinji é um blocker de 7000 por causa da habilidade do Smoker, né? Então, aquele Tony Chopper ali, custo 4, vira um 4-7 blocker muito forte, né? O Shinji deixou 2 dom up ali. Já tem um evento ali que pode se defender muito bem, né? Que ele dá mais 3000 pra alguém, menos 2000 pra outro personagem, né? Então ele pode dar mais 3000 pro seu líder, menos 2000 pro atacante. Pode até ser pro líder, inclusive pode ser pro mesmo, né? Então você, basicamente, com 2 dons, você segura 5k de ataque, né? O Felipe tem bastante rush na mão. Pode vir já com... ou com o Zoro, ou com o Luffy, ou com o Dragon, né? Você vê que só tem Rush ali na mão, né? É interessante ele manter esse Zoro na mão, porque é a única coisa que tem counter. Então, não sei, poderia vir com o Luffy desenvolvendo um blocker e batendo vida ali.
Já que o deck dele é mais agressivo, ele tem que descer as vidas do Shinji, porque se o Shinji vai chegar a 10 dons e vai começar a impor seu jogo, né? Que é um jogo mais lento ali do deck, é um deck mais controle, né? Que ele tá rodando do Flamengo 10, né? Justamente para segurar o jogo, né? Vai 4.000, ele desenvolve aquele Zoro. Vai usar a habilidade da Nami pra mover um Dom Rested ali no seu líder. Vamos ver se ele vai pro board agora. Que ele pode já usar uma das suas Nami também pra ligar 2 Dons nesse Zoro. Ele ganha Rush. Colocou um tokenzinho ali pra dizer que foi usado, né? Isso. Se você tá gostando do nosso conteúdo, deixa seu like aí, já tá, não esquece. Tá pensando bastante aqui o Felipe, porque tá bem complicada a situação dele, que ele não tem atacantes forte em campo, né? Tudo bem que tudo é rush, mas mesmo assim, né? Sobra 5 dons para trás, né? Ele pode atacar. Se quiser desenvolver um blocker, pode desenvolver um blocker, né? Vai mover 2 dons já pro Zoro. Vai mover 2 dons pro Zoro. Poderia até descer um blocker, se quisesse. Agora, no lugar de uma das Nami, que ele já usou. Desce o blocker e move mais 2 dons com o custo do blocker que ele desceu. Pro Zoro também. E depois, ou usa o líder, né? Usa o líder pra mover os dons. E depois move os dons com a habilidade da Nami pro líder pra atacar mais 8, né? E seria interessante ele ir pro board agora, né? Porque os dois estão basicamente empatados ali, né? E se for pra vida, o Shinji atrás de 2 blockers não vai perder. E são blockers de 7.000, né? Então ele pode usar só um K-Counter, né? Não teria problema. E é muito forte esse evento aí que o Igloo, né? Que o Shinji tá ali na mão, que ele pode simplesmente com um blocker de 7.000, né? O próximo ataque vai ser anulado, né? Vamos ver a sequência que o Felipe vai fazer aqui. Então decidiu ali bater 8 na Carrot. Então vai pro board. O Shinji usa um dos blockers e um TK counter, né? Então segura ali basicamente 8. Vem o Luffy no lugar da Nami. Vai usar provavelmente a habilidade da outra Nami pra ligar mais 2 on ali, né? Rested. Quando bater pode ligar mais um Don Rested ainda nesse Luffy, bater 9 na Carrot. Ligou no líder, né? Então vai vir 8 na Carrot. Então vai vir ali o Igloo. Vai dar mais 3.000 e menos 2.000 para o líder, né? Então, muito forte a jogada do Shinji agora, porque ele consegue segurar ali basicamente o ataque do líder, né? Só com o free blocker do Chopper, do Tony Chopper ali, que já tava pra 7.000, né? Então, segura os 2 ataques ali, né? Já vai vir 6 na vida travando um dos Zoros. Vai vir um Donk Shot. Agora travando o líder mais os outros 2, né? Então trava tudo ali. Vai usar a habilidade do líder pra subir 2 dons e vem mais 7 na vida, né? O Felipe tá sem blocker ali. Não tem counter na mão, vai tomar esse dano. Sem trigger, mais um Zoro Rush na mão. E tá tudo parado ali, né? As unidades dele que poderia atacar, né? Então tem 4 personagens parados. Controlou totalmente o board aqui do Felipe e o Shinji, né? Não tem muito o que fazer nessa situação aqui, né? Pode tentar descer um Dragon agora. Ou, não sei. Descer esse Zoro. Só que ele não consegue fazer os 2 ao mesmo tempo, né? Pode descer o Zoro e depois descer o... Pode descer o Zoro, né? Mover os dons pra ele. Com a habilidade da Nami. E depois descer um blocker, né? Pra segurar, né? Vamos ver a linha que o Felipe vai tomar aqui. Gasta 3, provavelmente vai vir o Zoro. Vem o Zoro no lugar da Nami.
Então vai usar a habilidade da Nami para ligar 2 dons ali naquele Zoro. Vai ligar mais 3 dons ali, né? E vai bater de novo na Carrot. Vem ali um Tony Chopper. No lugar do próprio Zoro, né? Poderia ter jogado no lugar da Nami, né? Deixar esse Zoro em campo. Porque o Shinji tava indo aqui pra um all-in, né? Desce o Hold Jones, tem que comprar a vida, né? Acho que ele esqueceu de comprar a vida. Mas aqui praticamente era o GG. Não iria mudar nada o rumo do jogo aqui, né? Não teria como defender tudo isso, né? Vai vir mais 7 e 11 vida. E aqui já teria ido, né? Não precisaria nem ter comprado a vida, que já era o GG, né? Já tinha um letal ali matemático, né? Foi muito forte a jogada aqui do Flamengo, né? Travando todo o board ali, né? Então conseguiu controlar muito bem ali o board do Felipe e o Shinji aqui, né? Se você tá gostando desse vídeo, se inscreve no canal, deixa seu like aí, dá uma olhada nos vídeos relacionados aqui e valeu, até a próxima se você viu até agora.